Esse é um vídeo super simples de desabafo e que também eu quero compartilhar algumas coisas que eu sinto, que eu sei, né? A vida vai provando se a gente está certo ou não está, mas enfim. Estudei por muita coisa, senti muita coisa, passei muita coisa, e talvez você, principalmente que se sente sozinho de alguma forma, até por ter esse ímpeto, essa coisa de questionar se está certo, se não está, né? Isso já te torna bastante solitário, provavelmente. E é neste momento que eu estou, né? Estou me sentindo solitário. Aqui, às 10h36 da noite, a noite chuvosa de sábado, que é um dos únicos momentos que eu consigo parar para pensar, para refletir, para sentir as coisas, porque o mundo está muito, muito caótico, né? Eu não vou vir com esse discurso de que o mundo está de cabeça para baixo. Não. As pessoas sempre tiveram os mesmos problemas, e é desses problemas que eu estou cansado e que eu estou começando a questionar mais, porque finalmente aos 37 anos eu entendi que não estou errado. Talvez eu não esteja supremamente certo, mas eu não estou errado. Só que sim, passei por uma barra, sabe? Nesses últimos 4, 5 anos, principalmente por causa da pandemia, minha saúde virou de cabeça para baixo. Eu era uma pessoa super, ultra, mega saudável e eu perdi bastante coisa, né? E eu pensava que depois da pandemia as coisas até iam melhorar, porque as pessoas iam desenvolver uma consciência sobre o conjunto do qual a gente vive, né? De que talvez, só talvez, a gente poderia e deveria cuidar melhor de si e dos outros. Só que não. Eu passei por um monte de coisas, né? Sofrimentos psíquicos e físicos. E uma das coisas que eu mais recebi das pessoas foi questionamentos, foi desmerecimentos. E depois de todos esses anos, agora melhorando um tanto da saúde, eu percebi que isso aconteceu comigo a vida toda. Eu sempre fui uma pessoa diferente, por mais que eu não me percebesse assim, né, em vários aspectos, mas um deles é neurodivergência, autismo, superdotação, recém-descobertos, né, por muito tempo confundido com TDAH. Sempre tive uma veia mais artística, mais sensível, mais empático. Eu não tô colocando ego na parada, tá? Eu não tô dizendo, olha, como o Thiago é maravilhoso, como ele é bom, olha, coloquem um tapete vermelho para ele. Não, não é isso. Só que a questão é, hoje eu percebi quem eu sou. E eu não estou disposto a questionar mais isso, porque eu já fiz isso por 37 anos, né? Entre relacionamentos abusivos, frustrações na vida, a síndrome do adulto tardio, sempre pipocando de um lado para o outro, porque simplesmente eu tinha valores diferentes, né? Era uma pessoa que de fato me preocupava com algo além do dinheiro. E de novo, não estou colocando isso como uma sabedoria suprema, como se eu fosse o rei da verdade e tudo mais. Mas acontece que existem pessoas, que talvez seja o seu caso, se você for, né, existem pessoas como nós que se importam com algo mais, que se importam, que conseguem ver a vida além do dinheiro na conta, que eu sei que é muito importante, né? A gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, mas chegamos ao ponto em que dinheiro virou a regra suprema, virou o requisito para você ser bem julgado ou não. E tem um grupo de pessoas que talvez sejam nós, né? Que sempre questionou isso de alguma forma, percebendo ou não, e hoje, depois de uma pandemia em que passou um monte de coisa, um monte de gente foi dessa para outra, teve muito sofrimento, quem sobreviveu ficou sequelado,
E que muita coisa se revelou também, né? Esperava-se que as pessoas vissem que a vida é algo mais, né? Que a gente precisa viver, que a gente não tá aqui só para pagar a conta, né? Só que, felizmente, não, né? Então, passei por esse monte de problema de saúde, que minha saúde virou do avesso, que eu tinha medo de dessa para outra. Durante a pandemia, de contaminar outras pessoas, passei um tempo morando com meus pais. Desentendimentos, pelas pessoas em volta não terem empatia nem com a situação de pandemia que se exigia. Não vou entrar no mérito, tipo, se isso funcionava ou não, mas era consenso de que o protocolo era cuidar, evitar certas coisas, a máscara e tal, né? Então, tipo assim, eu realmente surtei, eu realmente dei credibilidade a isso, busquei ao máximo possível preservar a minha vida e a vida das pessoas que estavam na minha volta, porque eu não queria fazer parte de um grupo julgado por mim, né, pelo meu entendimento, né, que ia contra a responsabilidade que era dito que todo mundo deveria ter na época, né. Hoje eu fico pensando, meio que, né, não sei o que estava certo na real, né. Quem continuou vivo, continuou, mas enfim, houve sofrimento, né, porque tinha pessoas realmente preocupadas e tinha as outras que não estavam nem aí. E depois que tudo isso passou, parece que as pessoas esqueceram, né? Não, estamos vivos, massa, é isso aí, vamos continuar a máquina, né? Seguir o sistema, passar um por cima do outro, invalidar o sofrimento do outro, esquecer que a gente passou por um momento muito tenso de se viver por anos, e que fez o povo brasileiro, né, junto com outros motivos, política, não sei o que, etc., ser um dos países mais ansiosos do mundo. E eu passei por muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Que foi o que me gerou alguns problemas de saúde, estourou a hernia na coluna, tive problema no olho que, tipo, meio que era falta de força para voltar a visão, assim, quando a gente estabelecesse um novo foco. Isso me gerou muita tontura, explodiu na minha pele uma reação como se fosse uma reação alérgica, mas não é fisiológica, não é de causas fisiológicas, não é uma dermatite comum, mas uma reação psicossomática, pelo estresse de passar 4 anos tentando sobreviver ao próprio fato de que o mundo estava em caos, né, que não é pouca coisa, e que a partir disso, de todos os estresses, de vizinhos sem noção, falta de empatia das pessoas, de entender esse medo de acabar a vida, né, para não dizer palavras proibidas aqui nessa rede social, vizinhos nada empáticos, caos, assim, foi uma desilusão tão grande, assim, saber que as pessoas não tinham um mínimo de empatia. Eu estou segurando aqui um livro que eu estava tentando ler, que na verdade eu comecei a ter essa ideia para falar aqui porque eu estava num momento de meio que de ansiedade, assim, por ainda algumas pessoas não entenderem, não vou dizer nem necessariamente a minha situação, mas não entenderem a situação de pessoas que estão vivendo, ou que pensam, ou que sentem de uma forma diferente, que não é a receita de bolo e não é o status quo, não é o funcionamento da máquina. Então eu estava aqui tentando ler meu Carl Jung, que eu virei apaixonado por psicologia analítica, justamente porque eu passei todos esses 4, 5 anos tentando entender o que estava acontecendo. Porque o mundo estava em caos, as pessoas não estavam entendendo, compreendendo umas às outras, porque logo mais descobri que as pessoas não entendem nem a si próprias. E eu comecei a falar sozinho, tentando ler o livro, de tão indignado que eu estava, né? Hoje eu já estou bem melhor e tal, né? Eu tive que aprender a virar um monge, né? Eu ainda passo por essas questões da pele, de queimação na pele, às vezes faz vermelhidão, eu tentava com a mão inchada, tipo meio que fazendo microfissuras
na pele, né? E daí eu tava trocando uma ideia com colegas de profissão, né? Que na verdade minha área principal é comunicação, marketing, design. Enfim, eu tava trocando umas ideias com os colegas e tal, de profissão, que eu trabalho com marketing, comunicação para lançamentos, né? Digitais, pessoal que lança infoproduto na internet, parte de design, parte de imagem, parte simbológica também, eu gosto bastante, fiquei cada vez mais apaixonado, principalmente depois de conhecer esse velhinho do Carl Jung aqui. Eu já estou tanto melhor, já estou mais, assim, digamos, amaciado, né? Porque depois de passar um tempo ali sem poder tocar em qualquer coisa, porque qualquer coisa machucava minha pele, e por mais que eu esteja ainda passando por muita dificuldade com isso, né? Dependendo do que eu toco, enfim, não vou ficar choramingando aqui, porque é longa história. Talvez em outro vídeo eu conte mais. E daí eu já estou nesse ramo profissional nesse subnicho, pelo menos, né? Porque antes eu já trabalhava como designer de social media há uns 3, 4 anos. E eu tenho poucos amigos que se mantiveram nesses longos anos. Então eu estava conversando com essas pessoas, né? E eu vejo que elas continuam no mesmo funcionamento, né? É porque, assim, tentei fazer lançamento com hérnia estourada, tontura, pele queimando, né? A cara toda queimada, com todas as dificuldades que eu já passo no dia a dia, 24 horas por dia. É difícil às vezes para dormir, é difícil às vezes para ficar confortável na frente do computador, tem um monte de limitação, algumas coisas não posso tocar. E daí chegamos no ponto que me indignou. É perceber o quanto as pessoas elas só não aceitam. Quer dizer, a maioria das pessoas não aceita algumas coisas que elas poderiam se questionar, né? E aceitam cegamente coisas que as fazem ficarem alienadas e defenderem, inclusive, esses pontos de vista a ponto de diminuir o ponto de vista dos outros que estão sofrendo de verdade, que tem dor literal, sabe? Que estão ali passando uma barra, ou até, independente de dor, que essas pessoas só têm valores diferentes, que elas não seguem a máquina. Tudo bem seguir a máquina se faz bem para você. Mas, tipo assim, as pessoas não aprenderam a ter empatia ainda. E talvez essa empatia, eu sei que empatia é uma coisa que implicita haver outro. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm empatia nem consigo mesmas, porque elas continuam se sacrificando, se gastando energia, causando dor a si mesmo, em prol de um sistema que elas sigam uma receitinha e que é bonito ficar preso a essa receitinha, é bonito sofrer, é bonito poder chegar lá. Um resultado que nunca chega, mas quando chega, elas podem dizer, não, porque eu fui forte, porque eu sofri, porque eu trabalhei enquanto eles dormiam. Olha só como eu sou forte, como eu sou persistente, olha como eu sou macho alfa, como eu sou uma mulher forte. E assim, uma analogia que eu pensei agora há pouco simplesmente tem pessoas que cortam a árvore de formas diferentes, em tempos diferentes. E tem pessoas que conseguem cortar a árvore e as que não conseguem cortar a árvore, né? Essas pessoas aí que ficam insistindo em bater, estão tentando derrubar a árvore com um machado cego. Olha a analogia, né? Elas vão lá, né, com a lâmina toda gasta, batendo. Uma hora elas querem derrubar a árvore. E quando derrubarem a árvore, elas querem ter aquele orgulho da pessoa que passou 4 anos, muitas vezes, no mínimo, numa faculdade, para ganhar menos que um influenciador, um criador de conteúdo na internet e ficar pé da vida por causa disso. Porque o outro conseguiu de uma maneira muito mais fácil e às vezes mais eficaz. Não vou entrar no mérito de honestidade aqui, porque temos criadores de conteúdos honestos e desonestos, ambos ganham dinheiro.
E daí você chegar lá e você apresentar uma outra forma de vida, apresentar ali a ideia de que talvez seja interessante para um caso ou outro, você passar um tempinho afiando o machado, para você dar só um corte, 2 cortes, 3 cortes, 4 cortes e cortar a árvore, do que ficar ali nessa meritocracia que foi idealizada por não sei quem, que foi mentida e nunca foi questionada. E daí quando você vai falar com a maioria das pessoas, é um embate, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não tô muito aí para me provar como certo ou errado. Tanto que você que está me assistindo, você pode me questionar. Por favor, comenta aqui. Se você não concorda comigo, se você tem um outro ponto de vista, porque eu gosto da troca. Eu acho que a gente está aqui para evoluir, sabe? Para desenvolver coisas, assim, para agregar. Tipo assim, ó, não é botar um tijolinho, daí você bota outro tijolinho em cima, depois outro fulano bota tijolinho em cima, daí o mesmo outro fulano bota outro tijolinho e a gente constrói um lindo prédio juntos. Mas não, né? A analogia que é mais apropriada porque acontece de verdade é um ping-pong. Você vai lá e diz, não, porque eu tô assim, blá, 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 blá. E às vezes nem é queixa, você só está se expressando. Não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque chega de desculpas, porque os fortes fazem isso, olha o fulano que sofreu não sei o que, blá, 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 e agora tá aí, conseguiu. Ai, canseira, né? Tipo, você só tá querendo trocar com a pessoa, só tá querendo manter uma relação, tá querendo se expressar, tá querendo achar uma via de validação, porque às vezes a gente precisa de validação gratuita. E às vezes ela não é gratuita, às vezes realmente a gente merece validação. A gente merece que as pessoas olhem pra gente, tipo, cara, o Thiago tá passando por uma barra, né? Vamos tentar conversar com ele, ver o que tá passando, o que ele tá sentindo, se eu posso ajudar de alguma forma. Ou, enfim, escutar ele, porque ele só precisa expressar essa dor. Às vezes ele pode estar procurando uma ajuda e não encontra ninguém. Por quê? Porque as pessoas só ficam rebatendo. Não, porque você tem que fazer isso, porque fulano aqui, porque bababá, porque a receita é assim, porque é assado, homens fazem isso, mulheres fazem aquilo, homem não faz isso, mulher não faz aquilo. É uma limitação, gente. Você está só querendo evoluir ou avançar as coisas, você está querendo fluir e as pessoas vão lá e ficam cortando, cortando, cortando. Com um machado de lâmina seca. É porque elas não têm noção nem do que está passando por elas. Talvez elas fossem o caso também, talvez elas estivessem no caso também, que seria mais saudável para elas e para todo mundo em volta, que ela parasse de ficar batendo na árvore com lâmina cega e afiasse o machado também. E daí todos afiaríamos o machado juntos. Olha que beleza! Talvez poderíamos cortar mais árvores, mais fácil, organizarmos um grupo para otimizar o trabalho, mas não. E daí eu me encontro numa grande prisão, na verdade, né? Eu estou gravando, inclusive, agora às quase 11 da noite, porque o resto do dia é o sistema, né? É o barulho que nos impõe, é a loucura das pessoas só vivendo, parece que elas estão no aleatório. Elas não sabem o que está acontecendo, nem com elas próprias. Então esse é um dos únicos momentos de paz que eu tenho no dia, né? À noite. Principalmente no fim de semana, né? Porque às vezes nem um dia útil. E daí eu tava aqui extravasando, né? Sobre essa raiva que dá mesmo, sabe? Porque a gente passa uma vida toda sendo oprimido. Porque não pode isso, porque não pode aquilo, não sei o que. Parece que é proibido pensar diferente. Como se a vida tivesse só um objetivo, um único caminho para seguir e uma única forma para trilhar esse caminho. E tipo assim, cara, a gente vive num mundo de 8 bilhões de pessoas, um mundo vasto que tem inclusive centenas, milhares de culturas diferentes. Como é que a gente vai pegar e dizer não, porque o único jeito é assim, porque a religião certa é isso, o partido político certo é isso, o único jeito de vencer na vida é esse,
e só vivemos pelo dinheiro. Porque dinheiro virou Deus para as pessoas, né? Pessoas que estão dizendo que acreditam em Deus, que não sei o que, blá, que Deus é o supremo, que... Opinião polêmica aqui, tá? Mas enfim, respeito todas as religiões que respeitarem umas às outras. Mas a questão é, independente de tal religião estar certa ou não, a verdade é que muitas pessoas que dizem louvar um Deus acima de tudo, na verdade, muitas vezes estão louvando o dinheiro, o Deus dinheiro, mais do que o Deus que os quais elas acreditam, né? Enfim, para resumir, todos, em maior ou menor grau, vivemos uma alienação. Mas aqueles que estão interessados em sair dessa alienação, ou que já sentem desde cedo que o mundo pode ser mais do que isso, essa é uma frase que me impactou bastante, sabe? Que eu fui exposto a essa frase e ela nunca mais vai me sair da cabeça. Todos os que pensam, sentem, passam por coisas diferentes recebem ali machadada de machado com lâmina cega. E é solitário porque muitas vezes a gente não tem com quem conversar sobre nossas ideias mais autênticas, sobre os nossos sentimentos mais puros. A gente não tem, porque é um ping-pong. Pelo menos as pessoas que estão recebendo aquilo que a gente está expressando, e que muitas vezes a gente está só querendo entregar da mais pura e sincera e inocente vontade, as pessoas vão lá e ficam devolvendo, como se tivesse que rebater, sabe? Ah, não, porque isso, porque aquilo, porque... E limitando, e você só queria continuar. Só queria continuar evoluindo, continuar trocando, se unificando, sabe? Com o outro, e aí você começa a se questionar, vale a pena, né? Tentar se relacionar desse jeito? Felizmente, uma que outra pessoa a gente acaba se esbarrando no caminho, né? Que são mais parecidas com a gente. Principalmente quando a gente assume a confiança como a que eu estou assumindo agora, recém aos 37 anos de idade. De saber quem eu sou, de saber de olhar para trás e reconhecer aquilo que eu sempre fui e que eu não validei, que eu botei máscara em cima de máscara, porque todas essas rebatidas, esses ping-pong, essas machadadas vão reprimindo a gente. Mas chega uma hora que não dá mais. A gente cansa. Quero sair desse quarto da cidade chamada Porto Alegre, que de alegre não tem nada, porque os prédios são cinzas, são pichados, a rua é esburacada, é tudo sujo, fios, né, fiação elétrica pendurada na rua, um monte de sujeira. Fora a parte da gente ter se acostumado a olhar com indiferença mendigos que estão sofrendo um frio, de que agora deve estar uns 9 graus na rua, chuvoso, e os mendigos tendo que tentar sobreviver virando latão de lixo. E muito barulho, obra para tudo que é lado. Aqui em volta do meu prédio, 3 ou 4 prédios, quiçá 5, sendo construídos. Das 7h40 da manhã até as 6 da tarde, barulho. Eu tenho minhas questões com sensibilidade, principalmente auditiva, né, por causa das neurodivergências, mais os estresses todos que eu passo, né, recuperação da coluna, que já está bem melhor, mas recuperação também das tonturas, que intensificam quanto menos luz tem o dia, né, quanto menos luz eu sou exposto, e principalmente a pele, né, dificulta bastante. Então eu gostaria de ter, acho que eu tenho direito, né, de passar um dia melhor, com mais qualidade, né? A gente não tem que ficar esperando o fim de semana para ter um momento de sossego onde eu consigo escutar os meus pensamentos e consigo desenvolver os meus pensamentos e consigo ter um mínimo de bem-estar que eu não consigo ter no resto da semana. Só que as outras pessoas estão defendendo sempre esse estado de inconsciência, esse estado de que não tem que fazer apesar de tudo, de que sofrer é bonito, de que a dor faz parte. E se eu não concordar?
Justamente porque eu percebi que isso é uma armadilha, que a gente acaba perdurando mais o sofrimento e intensificando. Porque quanto mais a gente continua na lama, mais a gente se enrola na lama, mais consumido pela lama a gente fica. Só que as pessoas não percebem. Então, quando você chega com uma ideia diferente, ou com uma situação diferente, porque essa situação que eu passo realmente é muito diferente, né? Eu até compreendo que seja difícil uma pessoa compreender qual é a situação. Agora, eu estou cansado das pessoas não compreenderem o quanto isso traz de sofrimento, o quanto isso traz de estresse, o quanto isso prejudica a nossa saúde física, mental e espiritual, para aqueles que acreditam. E às vezes a gente só queria um olhar mais caridoso, sabe? E que fosse livre de julgamentos, para bem ou para mal. A gente só quer ver, a gente só quer trocar, a gente só quer se relacionar, a gente não quer ficar sozinho. Eu duvido que você que se sente sozinho nesse momento, eu duvido que você queira ficar sozinho. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo que ficar sozinho, né? Então, assim, tô louco para sair desse quarto solitário, no meio de uma cidade que traz a incoerência máxima em seu nome. Porto Alegre, uma cidade que não é alegre, que você vai pra rua, todo mundo tá de preto e branco, um monte de buraco, um monte de cocô na rua, e a gente não sabe se é de cachorro ou se é de gente. Quase todo dia que eu saio pra rua, agora eu volto com a sola do sapato fedendo a cocô, trazendo esse fedor para dentro da minha casa, que eu já estou fazendo o máximo possível pelas minhas condições para que ela fique boa para mim. E planejando sair daqui, né? Começar uma vida de nômade digital mesmo, procurar as pessoas com quem eu fiz amizade, que são ressonantes à minha energia, que me entendem, que me compreendem. Não estou dizendo botar a mão na minha cabecinha, sabe, para tudo que eu faço. Mas elas simplesmente aceitam quem eu sou. E a gente consegue ter uma troca, eu aceito quem elas são, elas aceitam quem eu sou. E agora eu preciso muito ver essas pessoas. E até por uma questão, né, já estudei um monte de coisa, fiz um monte de curso de reprogramação mental, alquimia, estudando um monte de psicologia, neurociência. Já tinha ali uma experiência de fisiologia, né, que eu estudei educação física por uns anos, já trabalhei com isso. Comportamento, por causa do marketing também. E muita psicoterapia. Agora estou fazendo terapia com uma psicanalista. A gente chegou na conclusão de que realmente sair daqui é uma necessidade. E aí até quando eu chego e falo para uma pessoa que eu quero sair daqui, uma das primeiras coisas que eu escuto de volta é: mas tá cheio de problema? Você vai levar esse problema para onde você for. Eu não pedi essa opinião. Eu não pedi. E outra, eu não preciso de aprovação, e tudo bem se você pensa isso, mas eu posso pensar diferente. Mas a gente está chegando a uma conclusão de que realmente o lugar em si, por toda essa carga que tem psicológica, né, acho que se formou pelo menos um complexo dentro da minha mente que me gerou essa reação, que me fez ter que me proteger de tudo, e isso se manifestou através da minha pele, né? Ela entende que eu preciso me proteger. E quando eu viajo, eu sinto muito pouco ou zero disso, né? Porque eu estou em outro ambiente, eu não tenho essa carga histórica de toda essa coisa que um dia ainda vou compartilhar com você, minha história, né? Ou ao longo dos vídeos que eu passei. Daí as pessoas ficam com essas coisas, né? Ficam defendendo o sistema, porque isso, porque aquilo, bababá. E que eu não precisava provar nada, né? Se eu sinto, se eu passei por tudo isso conscientemente, se eu estudei, se eu senti, se eu simplesmente só tenho o feeling de que talvez eu devesse tentar algo que eu não tentei ainda, né? E olha que eu tentei muita coisa. Então, que talvez eu tivesse o direito de tentar essa coisa nova, né? E 2, que a gente está comprovando por A mais B, né? Estou fazendo psicanálise e olha só que curioso, a maioria das pessoas
Eu não estou dizendo que eu estou assim blindado por estar fazendo terapia, mas é uma das coisas que hoje em dia eu boto em xeque quando alguém vai opinar sobre a minha vida. Que para começo de conversa eu não dei esse direito para ninguém, tá? Eu dou à medida que eu tenho intimidade com uma pessoa, mas as pessoas muitas vezes no primeiro contato já acham que tem esse direito, não sei de onde que tiraram, né? Bom, enfim, tema para outro vídeo, né? Essa questão do direito sobre opinar na vida dos outros. Mas a questão é que isso virou um parâmetro para mim também, para aceitar mais ou menos, ou não aceitar, esses pitacos, né? Porque normalmente são pessoas que não fazem psicoterapia, que, independente de fazer psicoterapia ou não passaram por um processo de autoconsciência, de revisão de vida, seja pessoal, profissional ou nos relacionamentos, e que também não está com a vida mais exemplar de todas, né? Portanto, assim, ó, exemplo zero. Mas as pessoas gostam de afirmar a própria crença, a própria vontade delas e o próprio conceito de meritocracia delas, da receita que elas seguem nos outros. Porque como assim ser diferente, né? Então eu já estou um pouco mais rigoroso, assim. Eu acho que eu mereço ter esse rigor. Mas ao mesmo tempo eu não quero me afastar das pessoas. Eu quero poder trocar com as pessoas, eu quero poder falar, quero poder escutar as pessoas, construir algo juntos. Mas com esse ping-pong não vai dar, porque a bola não vai adiante, a bola vai bater na parede e vai voltar. Ou na raquete do outro vai voltar. E tipo assim, a gente tá aqui, ó, indo e voltando, e a gente podia estar só indo. E é muito agoniante essa sensação, e ela tá cada vez mais forte. Né? A gente realmente vive numa Matrix, no sentido maior da coisa, né, para aqueles que acreditam, ou no sentido metafórico, né, analogia. Mas enfim, isso é um desabafo e tal, e da mesma forma que me conforta expressar isso, eu espero que conforte você que está assistindo e que ressoa com essa energia, com esse jeito de pensar, de saber que você não está sozinho. Existem pessoas por aí. Eu tenho conhecido, agora que eu estou, digamos, alinhando a minha energia, purificando a energia de acordo com aquilo que eu quero ser, que eu sei quem eu sou, o universo, a vida, está me trazendo pessoas que realmente têm mais a ver comigo e eu estou, aos poucos, conseguindo ter essa troca, essa construção. E é algo muito maravilhoso. É algo que me emociona assim, bastante, assim, porque é algo que por 36, 37 anos eu não tive na minha vida, sabe? Mas é possível, tá? E eu espero que esse vídeo, apesar de parecer que é um motivo para você se desesperar mais ainda, porque realmente o mundo é uma coisa muito louca, mas eu realmente quero que você persista sendo você mesmo, você continue buscando o autoconhecimento, que você continue buscando ressoar com alguém que também preza por isso, preza por outros valores, não só o dinheiro. Dinheiro é importante sim, eu ainda quero ter muito dinheiro. Quer dizer, na verdade, eu estou nesse outro projeto de marketing digital porque eu quero sim ser muito rico, mas é por outros motivos, é por experiências, é por descobrir coisas novas, é por conhecer pessoas legais, lugares legais, tentar ajudar esse mundo de alguma forma, né? Não só pagar a conta. Então eu espero que esse vídeo te caia como um afago, né? Para dizer que você não está sozinho, para validar aquilo que você sente, porque validação é uma coisa muito importante mesmo. É uma das coisas mais importantes da vida, que mais me fez diferença. Quando eu pude confiar em quem eu sou, a vida começou a destravar de uma maneira absurda, quase inacreditável. Ainda tem muito chão para caminhar, mas já desbloqueou umas belas experiências, assim. Amizades mais sinceras, minha família, que antes era um problema, agora também viraram os meus melhores amigos, grandes aliados, porque eles entenderam.
pude ter a chance de cooperar também com a evolução deles também, enquanto eles também ajudam na minha, né? É uma troca, afinal. E não desista, né? Não desista. Sei que é duro pra caramba. Você quer sair do seu quartinho, da sua caixinha. Você sabe, tem dentro de si essa expansão toda. E muitas vezes você está preso por essa matrix, por esse monte de gente em volta que não entende, que só vive pelo dinheiro ou por outras coisas mais mundanas, né? Mais imediatistas, mais limitadas, mas você tem essa coisa, você sabe que tem mais. Só não desiste e tamo junto. Comenta aqui alguma coisa que você passa com essa situação, alguma coisa que você queira que eu fale mais, né? Esse canal vai ser para falar sobre muitas coisas relacionadas à psicologia, comportamento, um toque de alquimia, espiritualidade, compartilhar também ideias espontâneas que eu penso, que me passa pela cabeça e que talvez você possa sentir também. Então vamos fazer essa troca.